Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os elementos para o sucesso de uma comunicação. Olá, senhoras e senhores, eu sou Bruno Silva, do canal O Consultor de RH, e nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e RH. Eu quero te fazer um convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos conteúdos que eu for divulgar aqui para você. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece ou já ouviu falar sobre essa regra? Vamos avançar um pouquinho para você entender melhor. Essa regra é ensinada em um contexto de formação profissional e também acadêmica, de forma internacional, como sendo a regra que determina a comunicação de sucesso. Ela foi desenvolvida pelo Dr. Albert Mehrabian em 1960 na Universidade da Califórnia em Los Angeles e junto com seus colegas de faculdade. E ela foi divulgada, o resultado dela foi divulgado em 1967 em dois grandes jornais científicos que divulgam uma série de estudos voltados para comportamento humano. Você já deve ter ouvido em algum lugar essa teoria, que é um estudo científico falando sobre os elementos pessoais de uma comunicação. E ele diz o seguinte, que 7%, apenas 7%, está relacionado às palavras que nós emitimos numa comunicação. E 38% está relacionado ao tom de voz que nós usamos. 55% está relacionada à nossa linguagem corporal, ou seja, à nossa comunicação não verbal. Nesse estudo, o Dr. Mehrabian diz que essa regra ela se aplica somente em um contexto que existe ali uma inconsistência ou uma ambiguidade na comunicação de sentidos ou sensações e atitudes. Ou seja, quando existe uma incongruência entre as palavras, o tom de voz e a linguagem corporal, que é a comunicação não verbal, do comunicador, em todo aquele contexto. E ele ainda diz, mas que nesse contexto, essa regra, ela não se aplica a qualquer contexto. Ela é restrita a um contexto específico. E aí nós temos algumas críticas falando sobre essa técnica, que é muito falada em palestras, em estudos, que diz o seguinte: se apenas 7% da nossa comunicação está relacionada a palavras, o sucesso de uma comunicação, apenas 7%, nós podemos fazer uma analogia com o aprendizado de uma língua estrangeira. Nós teríamos, se nós tirarmos então esses 7% das palavras e nós nos concentrarmos exclusivamente no tom da voz e na linguagem corporal, nós teríamos aí juntando todos os dois elementos, cerca de 93% da comunicação nesses dois elementos. Então era só prestar atenção que nós aprenderíamos ou entenderíamos um idioma. E a gente sabe que na verdade não é assim. As palavras são importantes. Então sem esse terceiro elemento, que nessa regra é colocado como bem pequeno e prejudica todo um entendimento. As palavras são utilizadas em todo um contexto, por exemplo, em uma ação processual em tribunais. Nós somos processados pelo que nós dizemos e pelo que nós escrevemos, não pelo nosso tom de voz ou a nossa postura. Então, essas duas críticas conseguem trazer um novo entendimento sobre essa regra. E o Dr. Mehrabian deixa muito claro que a pesquisa foi feita num contexto, como nós já falamos aqui. Eu queria contribuir para vocês da seguinte forma: sem os três componentes, não é possível, de forma nenhuma, comparar a veracidade de uma comunicação. Ao telefone, por exemplo, nós podemos ser assim, sarcásticos com a outra pessoa sem ela perceber. Assim como nós colocamos um emoji ali, um emoji sorridente num texto, para tentar amenizar aquilo que a gente está falando, quando na verdade a gente gostaria de falar uma outra coisa bem diferente. Então, a minha conclusão é o seguinte, que para o sucesso mesmo de uma comunicação,
o que deve acontecer é o equilíbrio entre os três elementos: o tom da voz, as palavras e a linguagem corporal. O equilíbrio entre os três é que vai trazer o sucesso para uma comunicação. Eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, deixe seu comentário, o que você achou, compartilha com as pessoas que você acha que faz sentido ouvirem esse conteúdo. Eu também quero te convidar para me seguir nas minhas redes sociais, lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e também entrar no meu canal do Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos para as pessoas que estão ali no grupo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!